sabem, esta aqui já é a 13ª sessão do Clube da Palavra, que, como sabem, algumas pessoas aqui, vejo aqui caras novas. Este Clube da Palavra faz parte de um conjunto de atividades que é o mapa de mostra de arte da palavra, que é um projeto que organiza várias atividades que têm como centro a palavra e que é um projeto de uma associação, que é a Associação A Palavra, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras e com as bibliotecas municipais de Oeiras. E então, começo por dar as boas-vindas e agradecer, não só as boas-vindas, mas agradecer muito especialmente ao Bruno Vieira Amaral, que tem imenso a fazer, é uma pessoa muito solicitada, como podem imaginar, mas mesmo assim teve a generosidade de nos conceder aqui uma hora e tal, que é bastante, não é? Para vir aqui falar um pouco connosco sobre este grupo, sobre este livro que toda a gente tem vindo. Agradeço também a vossa presença e à Constança, que depois vai-nos fazer, como é habitual, vai-nos ler aqui 2 excertos do romance antes de começarmos com o diálogo com o Bruno. Como sabem, também para aquelas que já vêm normalmente, eu começo por fazer uma pequena apresentação, depois inicio o diálogo depois a Constança lê, passamos depois a dialogar com o Bruno e depois este diálogo estende-se ao público, depois teremos ainda um momento para assinar autógrafos, que não se importa com certeza. Ora bem, então, passando já a essa breve apresentação do Bruno Vieira Amaral. Bruno Vieira Amaral nasceu no Barreiro em 1978, é o pai de 2 filhos. 3. Então não é recente, não? Não. Pronto, então as minhas fontes estão erradas. É escritor, além de escritor é cronista, é crítico literário. Ele impôs-se com o seu primeiro, no domínio da ficção, com o seu primeiro romance, que se chama As Primeiras Coisas, já em 2013, e teve um êxito considerável, ganhou logo 4 prémios com esse romance, foi também muito bem recebido o romance na crítica e pelo público também. E em 2016, ele teve, não vou agora nomear diversos prémios que foi tendo ao longo da sua carreira literária, queria só nomear que em 2016 ele foi considerado uma das 10 novas vozes da Europa, e a sua obra reparte-se entre o ensaio, as crónicas, a biografia. Tem uma biografia sobre o José Cardoso Pires que se chama Integrado Marginal, contos, tem um livro de contos que se chama O Meio do Hotel, de 2020, e no capítulo do romance, portanto, além desse romance de estreia em 2013, em 2017 publicou Hoje Estarás Comigo no Paraíso, e em 2024 toda a gente tem um plano que nós vamos aqui hoje debater. E então eu faço uma pequenina apresentação do livro. Sei que há aqui muitas pessoas que já leram o livro, não é? Outras pessoas que ainda não leram o livro, mas com certeza que depois não lê-lo. E então eu faço aqui uma pequena apresentação que tem a ver um pouco mais com, no fundo, eu alinhei um conjunto de aspectos que eu acho particularmente interessantes, a meu ver, no livro do Bruno, e ao mesmo tempo também faço assim uma pequena, uma certa visão, uma leitura, a minha leitura, forçosamente, e espero que não coincida com a leitura do Bruno, porque assim haverá a possibilidade de maior debate. Pronto, por uma questão de economia, de não me perder muito, eu costumo ler assim estas apresentações. E então, toda a gente tem um plano. Eu estou a falar suficientemente alto aí para as pessoas atrás. Sim. Toda a gente tem um plano. Segue a história de Calita, um rapaz da margem sul, cuja intensa trajetória de vida é marcada pela dureza e pela dificuldade, mas também pela capacidade de resistir
existirá a diversidade. Entrelaçando episódios do presente e do passado, a narrativa acompanha Calita desde a infância, algures no final do século XX, até ao momento em que, anos mais tarde, ele regressa ao ponto de partida, trazendo na mão apenas a velha mala oferecida pelo professor pretérito perfeito e deixando para trás uma vida de DJ e de dançarino de discotecas em Espanha. Criado com dificuldades pela tia Helena, uma cozinheira angolana, e maltratado pelo namorado da tia, Dom Pacas, e pelo primo Meco Bolato, Calita renega a mãe quando, aos 10 anos, a vê pela primeira vez no bairro de Lata da Fonte Santa, e utilizando aqui palavras do livro, esse lugar de infâmia e pavor. Vemo-lo na escola, esquecido no grupo dos burros, ou mais tarde a viver na rua com o bando dos carecas, ou ainda a escapar do reformatório da Guarda com o amigo Canivete. Após uma existência só aparentemente mais afortunada em Espanha, Calita regressa ao ponto de origem para retomar o destino dramático do qual parece incapaz de se livrar. E aqui citando também uma passagem do livro, essa vida para a qual descaíra como um carro destravado. Eu gostaria de começar por destacar, desde logo, o domínio notável da linguagem literária que este romance exibe. Domínio esse assente, para já logo num ritmo muito vigoroso, numa vivacidade expressiva também notável, numa destreza verbal que eu quase diria estonteante, e numa rara capacidade de integrar harmoniosamente o registro comum, o registro coloquial e o registro poético. Depois, em segundo lugar, gostaria também logo de salientar o olhar que este romance mobiliza, que é um olhar, a meu ver, de uma grande lucidez e de uma lucidez simultaneamente implacável e ao mesmo tempo muito subtil. Centrado nos momentos mais sombrios da vida de Calita e daqueles que o rodeiam, o texto lembrou-me a mim, por vezes, Raul Brandão, na ferocidade imbuída de emotividade poética com que retrata esses deserdados da sorte. Ou seja, utilizando também aqui uma expressão do livro, esse povo de Calita. São homens e mulheres falantes, e agora cito novamente, um idioma de olhares tristes e braços descaídos, a quem cabe sobreviver e encarar as corrupções da vida. É assim que, no decorrer da história, nos vão sendo revelados, de forma simultaneamente incisiva, crua e bela, os meandros dessa espécie de destino dramático que atinge Calita. Uma amálgama de carências sociais e económicas, discriminação, agressão, acaso, más escolhas, falta de amor, solidão, culpa. Neste contexto, temas como pobreza, marginalização e violência, ou desejo, amor e solidão, ou ainda maldade, religião e transcendência, impõem-se como alguns dos principais eixos que atravessam o romance. No entanto, apesar da tonalidade sombria que domina a narrativa, pelo menos a mim pareceu que era muito sombria. Talvez porque houve outras pessoas que não tiveram essa perspectiva. Mas depois, pronto, apesar dessa tonalidade, a meu ver, muito sombria da narrativa, ou esse, citando aqui estas duas palavras, esse desfile de desamparo da narrativa, abre-se ainda assim um horizonte de esperança, parece-me a mim. Este horizonte de esperança manifesta-se, por exemplo, na entrega de Calita, cito aqui, às coisas belas que viveram, ou na sua disposição, e cito outra vez, para aceitar a mão que nos estenda e resistir. Que quer uma forma.
hipótese de um plano que o título aparentemente sugere, o título do livro aparentemente sugere, não sei, ou a hipótese de um sentido, ele talvez, esse sentido talvez possa estar condensado na mensagem do amigo pula-pula, que é o segurança do pastor evangélico, quando ele evoca, quando pula-pula evoca as palavras da Bíblia. E essas palavras dizem: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo e tudo o que é puro. Em suma, conjugando eficácia narrativa com uma escrita vibrante e um olhar original, o romance, parece-me a mim, que oferece ao leitor a oportunidade para se confrontar com alguns dos enigmas mais inquietantes que habitam esse novo coração negro dos homens, e para refletir sobre a possibilidade de um encontro mais justo e verdadeiro dos seres humanos consigo mesmos e com os outros. Pronto, parabéns, Júlio. Eu gostei muito do romance. Agora a Constança vai-nos ler aqui 2 excertos. O primeiro está na página 112 e 113. Se eles, todos os que ali estavam, prestes a louvar o Senhor, a comungar do pão e do vinho, a ouvir as palavras ora melífluas, ora estrondosas do pastor Joãozinho, soubessem a fome com que beijou uma mulher pela primeira vez encostada ao pilar, onde agora estava colado um folheto com o rosto profético e comercial do pastor, se tivessem visto, como eu, e tantas testemunhas, Nico, a descer do andar de cima à meia-da-noite, com os seus trajes extravagantes de imperador de um reino inventado, e o DJ a interromper propositadamente a música, para escândalo e indignação da turba de enlouquecidos e anestesiados, que, mesmo assim, abria alas para que ele chegasse ao centro da pista de dança e, com um gesto teatral, fizesse sinal para que a música recomeçasse com o volume ainda mais alto e a batida mais estridente. E era como que uma ordem para que todos os demónios se soltassem. Se ele lhes contasse, aquela comunidade pacífica de crentes não acreditariam na sua palavra, ou dariam graças a Deus ao seu infinito poder e misericórdia por ter transformado um lugar de depravação e de destemperança num templo de adoração. Mas ele sabia que os demónios africanos ainda habitavam naquelas paredes. Ao pensar nos rostos contorcidos de prazer, exaustos dos movimentos nervosos do corpo, e ao compará-los com os rostos serenos à sua frente, que davam a impressão de nunca por eles ter passado qualquer paixão ou turbulência, imaginava que fossem as mesmas pessoas e que os demónios do passado fossem os anjos de agora, que umas eram a noite e outras eram o dia, mas que eram as mesmas, uma ideia mais aliciante, mais humana do que a de um mundo dividido entre bons e maus, entre justos e ímpios, um mundo em que tinham ensinado a acreditar. Calita aprendera nas duras experiências da sua vida que cada homem e cada mulher continham em si essas possibilidades contraditórias e que só a vergonha, o pudor ou a disciplina imposta por outros os obrigava a vestir o mesmo rosto dia após dia e a renegar um dos espíritos, anjo ou demónio que neles morava. Porque para as pessoas que não leram o romance, eu acho que se entende, o local onde decorria a missa da Igreja Evangélica era o mesmo local que há uns anos antes era uma discoteca que era africana, que era na mesma garagem. O outro excerto está nas páginas 126 e 125. Desculpe, o que é que está a fazer? Era uma mulher jovem com 2 crianças pequenas pela mão. É publicidade. Eu não quero, tire isso daí, por favor. Calita hesitou. Não ia arriscar-lhe o carro nem fazer nada de mal. Reparou na forma como a mulher protegia os filhos, com o braço, impedindo que se aproximasse delas. Eu tiro, sem problema. A mulher meteu os filhos no carro e, antes de entrar, fez uma chamada no telemóvel. Calita não percebeu o que ela disse, se é que estava mesmo a ligar a alguém, mas viu o olhar dela no retrovisor, a segui-lo. Porquê que aquele território era um território e não podia ser casa? Tinha aí a resposta. No medo daquela mulher, na pequeníssima sombra de pavor que lhe cobriu os olhos por um segundo, no gesto instintivo de proteção. Ali, não era o Calita, nem sequer era um homem. Era uma ameaça a tudo aquilo que aquela mulher prezava: o silêncio, a segurança, o bem-estar dos seus. A ele só lhe restava empregar um olhar humilde, demonstrar por gestos, pela linguagem corporal e nunca por palavras, que não era uma ameaça. Não tinha vindo para destruir nada. Reconhecia e aceitava a sua inferioridade. Em poucos minutos,
abandonaria o território e este permaneceria intacto. O carro, também ele silencioso, afastou-se devagar e Kalita soube que ocupava um patamar da existência do qual não se saía a falar. Era como uma prisão a céu aberto, em que os prisioneiros conheciam o seu lugar e os carcereiros os reconheciam pelo símbolo invisível colado à pele. Estes não sabiam, mas tudo aquilo era precário. O silêncio, a segurança, o bem-estar. Ou talvez o soubessem intimamente, e isso justificasse os gestos instintivos de proteção, a desconfiança, o olhar de ferocidade amedrontado no retrovisor. Sabiam que bastaria um passo em falso e estariam eles no lugar de Kalita, a distribuir panfletos com promoções da semana, descontos no peixe e no gel de banho, no azeite e no mobiliário de jardim? Ou era tão grande a soberba que se julgavam a salvo de acidentes e de azares? Obrigada. Ora bem, então, Bruno, vamos lá. Pronto, como eu disse inicialmente, o Bruno teve uma entrada que se pode considerar bastante feliz deste universo da literatura em termos de publicação, de ficção, não é? E pronto, teve logo muitos prémios, foi logo muito aclamado. Eu pergunto se isso deve ter condicionado um pouco o seu percurso. Se isso foi bom, se foi assim colocar a escrita era muito alta, como é que vê essa? Em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, obrigado pela leitura e obrigado a todos vós pela presença. É sempre um prazer encontrar grupos de leitores empenhados e falar sobre os livros, ainda que os leitores tenham a sua própria interpretação do livro e pode não coincidir necessariamente, não terá de coincidir com a do autor. Eu gosto de ouvir o que os leitores têm para dizer, muitas vezes aprendo também sobre aquilo que escrevi. É interessante, nós levamos, cada um de nós leva para a leitura de um livro, leva a sua bagagem, tudo aquilo que é, a sua experiência pessoal, a sua experiência de vida, as suas leituras, os filmes que viu, e isso transforma cada leitura numa experiência única e é bom partilhá-la, pelo menos eu gosto de ouvir e gosto também de explicar as minhas intenções ao escrever um livro, ainda que conte mais, claro, seja o produto, o resultado final, e ele deva falar por si, não posso justificar, mas gosto de falar sobre o processo de escrita e também tentar perceber, através da conversa, se consegui fazer aquilo que me propus. Eu acho que esse é o grande objetivo de um escritor quando começa a escrever, é conseguir que o livro fique o mais próximo possível da ideia inicial, ainda que depois do curso da escrita se descubram outros caminhos. Em relação a essa pergunta, eu sinto-me um privilegiado, na verdade. Eu, com o primeiro livro, tive aquilo que muitos escritores nunca têm, e por muito que publiquem, e por muitos anos que publiquem, não têm, que é esse reconhecimento através dos prémios, através também da crítica. Portanto, eu sinto-me um privilegiado. Não sinto que tenha sido assim uma bênção ou amaldiçoada. Quanto à fasquia, se calhar é mais para os leitores, para quem gostou, se pode-se dizer. Teve um livro que teve sucesso e agora isso é um peso. Quer dizer, o peso é ninguém nos ligar. Acho que ninguém quer saber daquilo que nós fazemos, os livros serem ignorados pela crítica, pelos leitores. Portanto, eu sinto-me privilegiado por o livro ter tido as primeiras coisas, ter tido esse sucesso, ter encontrado e continuar a encontrar muitos leitores. Ainda no ano passado estive aqui em Oeiras foi uma semana dedicada às primeiras coisas, foi feita uma edição especial do livro e é bom ver, numa altura em que os livros têm uma vida tão curta, ver que um livro que já escrevi, vai fazer este ano 13 anos, continua vivo, continua a ser lido e portanto, eu só sinto-me privilegiado por isso. Em relação à pressão, depois de escrever, também me perguntaram isso muitas vezes, depois de escrever o segundo romance, senti muito essa dificuldade. Na verdade não, porque eu comecei a escrever o segundo livro, que hoje estarás comigo no Paraíso,
quando as primeiras coisas ainda não tinham sido publicadas, ainda não tinha saído. Eu tinha entregue as provas do livro à editora, estava de férias e comecei a escrever esse livro, que depois foi publicado em 2017. Portanto, eu tinha uma ideia, claro, depois a minha vida mudou bastante e dificultou em certos aspectos a conclusão desse romance, mas não por estar a pensar que agora teria de fazer uma coisa igual. Eu tinha uma ideia muito clara do livro que queria escrever a seguir. E também tinha uma ideia depois do que é que queria fazer e do que é que não queria fazer, e daí também ter demorado tanto tempo, cerca de 7 anos, a publicar um novo romance. Eu não, talvez o meu editor não goste muito disso, preferisse que eu publicasse um romance todos os anos, ou 2 em 2 anos, mas os romances para mim são uma experiência muito intensa, muito pessoal. Eu só escrevo. Na escrita de ficção, porque também escreve outras Claro, e outras coisas, não? Eu noutros na registros. ficção em si, o que é a possibilidade de entrar num universo de um personagem, é o quê? A ficção, para mim, tem que ser sobre um caso humano que me intrigue. Há muito aquela frase, aquele conselho que se costuma dar aos escritores, que é para escrever sobre aquilo que conhecem, e eu tenho escrito sobre realidades que conheço, mas ao mesmo tempo são realidades que eu vou descobrindo através do próprio ato da escrita. Eu, quando começo um livro, tenho essa inquietação sobre uma personagem, sobre um determinado universo em que essa personagem se move, e vou descobrindo também à medida que vou escrevendo. Portanto, eu não traço um plano, eu tenho um plano, mas não traço um plano fechado. Não sei exatamente onde é que aquilo poderá acabar. Gosto desse processo de descoberta. Agora, aquilo que eu procuro fazer na ficção, e eu acho que esse é o papel do romance, é através de um caso individual, de histórias individuais, procurar perceber melhor o que é isto de ser humano. Tentar alargar o conhecimento da experiência humana. Esse é o meu objetivo quando escrevo. E tenho de estar muito motivado para isso, porque um livro, para mim, obriga-me um romance obriga-me a estar 2, 3 anos à volta da mesma ideia, ou do mesmo conjunto de ideias. Então tem que ser algo mesmo muito forte para me fazer entregar ao livro. Portanto, há muitas histórias que eu às vezes imagino e personagens que me chegam e que posso pensar escrever sobre elas, mas não são suficientemente fortes para me dedicar a escrever um romance. Então, e agora entrando, já toda a gente tem um plano, como é que chegou a esta personagem, a este Calita? Eu na altura quando comecei a escrever, creio que as primeiras coisas deste livro comecei a desenvolver em volta de 2021, no início de 2021. E na altura eu não sabia, não tinha mesmo a certeza se voltaria a escrever um romance, se voltaria a escrever ficção. Por essas razões que indiquei. Para mim é um assunto demasiado íntimo, demasiado pessoal, demasiado intenso, e eu tenho um grande respeito pela criação literária e pela minha criação literária, e então estava em aberto essa possibilidade de não voltar a escrever ficção. E então eu, na altura, encontrei um amigo de infância com o qual eu já me tinha cruzado anos antes. Nós crescemos no mesmo bairro, que é o Val da Moreira, que é no Conselho da Moita, também perto do Barreiro, portanto fica ali entre a Moita e o Barreiro. É um bairro social que foi ocupado em 1975, depois da Revolução e com o regresso de muitas pessoas e vinda de muitas pessoas da África. Nessa altura, e esse bairro foi ocupado, eu cresci nesse bairro e este meu amigo também, nós conhecemos de infância, mas depois os nossos caminhos
completamente diferentes, mas de vez em quando reencontrávamos, quer lá no bairro, quando eu ia lá, em outras ocasiões, quando nos encontrávamos por acaso, e até ele já tinha servido, e as histórias que ele me contava, porque ele era muito de contar histórias quando me encontrava, disse a contar histórias muito carnavalescas, e até aproveitei algumas dessas coisas para as primeiras coisas. Portanto, uma parte da história dele já está nas primeiras coisas. E reencontrei-o completamente por acaso, na volta dessa altura, 2020, 2021, e ele tinha regressado. Ele tinha passado por outros sítios, ele tinha estado em Espanha uns anos, mas entretanto tinha estado também na Bélgica, na Holanda, a fazer uma série de trabalho. E reencontrámos, eu estava com os meus filhos, e foi curioso porque ele é uma personagem muito cativante, e depois a falar com os miúdos, apresentava-se como o tio Canina, que é o nome dele, que eu alterei ligeiramente. E então ele aproveitou para me contar um pouco da história dele, e ele disse-me: bem, eu sei que tu escreves, e devia escrever, era a minha história, contar a minha história. Isso é uma coisa que muitas pessoas dizem, sim, tenho uma história incrível, e devias mesmo escrever sobre isso. E eu muitas vezes leio enquanto histórias que eu penso que se calhar de facto devia escrever sobre isso. Mas na altura, pronto, atribuí isso àquela tendência também dele para o exagero, e não liguei muito, mas gostei de o reencontrar e ver que ele estava mais ou menos organizado. E depois começámos a ver-nos mais vezes, completamente por acaso. Eu depois comecei a trabalhar, estava na Rádio Observador a fazer as tardes, e ia todos os dias, ia para Lisboa e apanhava o barco ali das 2 da tarde. E ele, curiosamente, também apanhava o mesmo barco, porque ele ia trabalhar para um hotel em Lisboa, onde ele estava a trabalhar na cozinha, a lavar pratos e tal. E uma das piadas que está no livro, ele próprio disse que era do DJ Lava Pratos. Agora já não os pratos eram mesmo pratos. E nessas viagens, que agora duram 20, 25 minutos, contavam-me tudo sobre a vida dele, coisas que eu não sabia, sobre a infância dele, sobre quem era a verdadeira mãe dele, porque a pessoa que eu conheci e que o criou não era a mãe dele, era uma senhora, também era conhecida da minha família, já dos tempos de Angola, mas eu não conhecia o resto da história, quem era a mãe, nem quem era o pai, e ele contava-me isso tudo naquela viagem. Eu, a certa altura, depois, quando ia para a rádio, nós despedíamos no metro e eu continuava, e depois dava por mim a tomar notas de tudo o que ele tinha dito e expressões que ele usava, a pensar que talvez ele tivesse razão, talvez a história dele merecesse ser contada. O que é que me fez, o que é que me deu o impulso para escrever essa história? Foi eu pensar que, ao ouvi-lo, era como se estivesse a ouvir personagens dos meus livros anteriores. Também não é muito estranho, porque, de facto, muitas das personagens dos livros anteriores são inspiradas em pessoas como ele, e, aliás, como eu disse, até algumas das histórias das primeiras coisas são inspiradas nas experiências dele. E era quase como se aquelas personagens dos meus livros tivessem saído dos livros e agora voltassem para o mundo real, de onde também tinham saído originalmente, e eu agora ia devolvê-la a essa personagem, ia devolvê-la aos livros e criar um livro só para esta personagem. Eu acho que há uma continuidade entre os romances, que eram as primeiras coisas, o Hoje Estarás Comigo no Paraíso e este. Há muitos pontos de contacto entre o Hoje Estarás Comigo no Paraíso e este Toda a Gente Tem um Plano. Ambos se centram na figura de um homem, de um jovem negro. No caso do Hoje Estarás Comigo no Paraíso, um primo meu, que foi assassinado no meu bairro quando eu tinha 7 anos, e o livro é uma tentativa de perceber... No mesmo bairro. Esse livro é uma tentativa de perceber, ou começou por ser uma tentativa de perceber quem foi aquele rapaz e porque é que ele teve o fim que teve. E eu comecei a ver que o Canina era uma espécie de
João Jorge, que é o nome do meu primo, o nome da personagem do romance, que tivesse sobrevivido, que não tivesse morrido naquela noite. O que é que poderia ter acontecido ao João Jorge se não tivesse morrido? E há muitos pontos de contacto entre as duas personagens, portanto eu vejo uma continuidade e talvez tenha sido isso também que me levou a escrever sobre esta personagem. E depois, em relação ao estilo, podemos falar sobre isso, ao estilo, à voz do narrador, aí sim tomei outras opções que foram propositadas e temos falado sobre isso. Mas, portanto, mas há aí um grande trabalho de elaboração a partir de uma história real, depois há todo um trabalho de construção, não só formal, mas também em termos ficcionais. Claro. Não, o livro é uma ficção, isto é um romance. Sim, mas como eu tenho aqui um escritor, posso perguntar Claro. se de facto se manter ali um registro muito próximo da realidade ou se depois também fabulou. Vamos lá ver o que é a realidade. Para dar um exemplo, este livro, claro, tem vários acontecimentos, episódios, coisas que acontecem à personagem. Mas o mais importante até não é aquilo que lhe acontece, mas é aquilo que lhe acontece dentro. Aquilo não são acontecimentos, ações exteriores, mas é aquilo que acontece dentro da personagem. Eu acho que é isso que realmente distingue a ficção. A ficção que seja apenas ação, atos exteriores. Há muitos escritores que dizem, não devia ler um prefácio, que é uma das melhores coisas para quem gosta de conselhos de escritores ou de reflexões de escritores sobre o próprio ato de criação. É um prefácio que o Guy de Maupassant escreveu um dos seus livros, em que tem uma grande reflexão sobre a natureza da ficção, como se constrói, como é que ele também construía. Ele diz que é muito importante revelar as personagens através das ações, ou seja, em vez de estarmos a dizer o que é que a personagem está a pensar, limitarmos a pôr as personagens a agir e o leitor tirar as suas conclusões, o que é verdade, por um lado, mas também não nos podemos esquecer que Guy de Maupassant é um escritor do século XIX e, entretanto, a ficção transformou-se muito, transferiu-se para o interior das personagens. Se pensarmos em livros de James Joyce, dos escritores modernistas, como a Virginia Woolf, muitas vezes há poucos acontecimentos exteriores e a maior parte das coisas passa-se dentro da cabeça das personagens. Porque é isso que acontece nas nossas vidas. Se nós pensarmos num episódio que seja muito importante na nossa vida, por exemplo, o beijo que demos a alguém. O beijo demora, o primeiro beijo, imaginemos a pessoa amada, demora, na pior das hipóteses, vai ser segundos, não é? Mas pensemos tudo aquilo que aconteceu até esse momento, o que nós antecipámos esse momento, que o acontecimento em si é um pequeno fragmento, é um instante que se apaga. O que acontece verdadeiramente é antes, o que imaginamos nos receios, será que vou ser correspondido, será que não, como é que vai ser, e depois, na recordação desse acontecimento, isso significou para nós, no saborear aquilo que aconteceu. Então, a maior parte das coisas, mas isso é tudo na nossa vida, a maior parte dos acontecimentos da nossa vida são repetitivos. Se nós pensarmos, descreva a sua semana. Então, se nós podemos descrever um dia e praticamente fica abarcada toda a semana. Mas se nós perguntarmos, mas durante essa semana, o que é que tu pensaste? Em que coisas é que pensaste? O que é que te angustiou? Então vamos descobrir um mundo muito mais vasto. E é isso que acontece também neste livro, que é a maior parte das coisas acontecem dentro da personagem, dos seus conflitos interiores, dos seus receios, das suas esperanças, das suas ambições, e depois é pontuado por alguns factos, muitos deles, sim, inspirados diretamente nos relatos que me foram feitos por esse meu amigo, mas isto é muito importante para mim. A partir do momento em que nós escrevemos sobre alguma coisa,
nós já estamos a transfigurar essa realidade. Não há dados objetivos, não há factos. Quando eu escrevo, para dar um exemplo sobre este livro, esse episódio do reencontro dele, ou do encontro dele com a mãe, ele contou-me aquilo em 2 minutos. E a passando, por assim dizer, uma vez a tia Alice, que era o nome da senhora, que é a tia Helena no livro, levou-me lá a um bairro, ali para o pé de Loures, e não me disse o que é que ia. Eu cheguei lá e estava uma senhora e ela, a tia Alice, disse que era a minha mãe. E eu comecei a gritar, não, ela é preta, e fui-me embora, e queria fugir. E contou-me, pronto, e continuou, estávamos no barco, e continuou, e aquilo que eu disse. E ele continuou a falar de outra história qualquer, como se aquilo não tivesse grande importância, fosse mais um episódio, uma coisa como outras que lhe aconteciam numa discoteca. E eu, isto é central, se eu vou escrever sobre esta personagem, este episódio é central para se compreender quem é a personagem. Portanto, eu tenho de construir, reconstituir todo este episódio, mas também não queria saber mais nada. Portanto, tudo o que está à volta desse episódio é inventado. Não foi nada que ele me tivesse dito. Isto era assim, né? E, aliás, eu ainda pensei a certa altura convidá-lo para o entrevistar assim, longamente e gravar a conversa. E depois pensei, não vai resultar. Pode resultar é deixá-lo falar quando nos encontrarmos, porque aquilo que ele disser é que é o importante. Se eu estiver a entrevistar, aquilo vai adquirir assim uma coisa, um tom mais de importância, ele vai pensar muito naquilo que está a dizer. E eu queria que as coisas viessem, que ele me dissesse o que era importante, sem ter a percepção de que aquilo que está a dizer é para ficar registado. E depois eu construí à volta de alguns momentos essa história, sempre que uma vez mais o que é importante para mim, na personagem, é esse mundo interior de esperanças, de ambições, de receios, de traumas. A culpa, claro, isso é central no livro. O Bruno associou muito, ou pelo menos a mim pareceu, porque deu ali uma grande ênfase nesse episódio de ter renegado a própria mãe. Claro, isso é central nesta personagem. Não faço ideia se será central para a pessoa, para este meu livro. Para a personagem, para mim era central esse momento em que ele renega a mãe quando ainda é uma criança, ainda nem sabe, aquilo é uma reação espontânea, não é algo pensado, não é um adulto que está ali a reagir, que isso deveria ser central para a personagem, ou seja, essa culpa, o carregar dessa culpa era fundamental para, no fundo, não explicar tudo à luz desse trauma, mas perceber-se que é algo que acompanha a personagem em todo o seu trajeto. Porque, de facto, como ele diz, normalmente acaba por estragar as próprias situações, porque ele, quando está em Espanha, nós percebemos até que tem ali momentos bons, do ponto de vista mais objetivo, que as pessoas consideram uma boa vida, mas ele depois acaba por, de alguma forma... Mas isso era... Desculpe interrompê-la, porque foi precisamente isso que me seduziu na história dele. Quando as coisas começavam a melhorar de alguma forma, acontecia sempre alguma coisa, daí o título do livro, que é uma frase do Mike Tyson. O Mike Tyson, um pugilista que normalmente, durante uma fase da carreira dele, derrotava os adversários porque ao segundo assalto ou no primeiro assalto logo. E então, já depois de ele ter tido muitas vitórias, houve um jornalista que lhe perguntou mas agora os seus adversários, já quando vão para o combate, já têm um plano. E ele disse, toda a gente tem um plano até levar um murro na boca. E no fundo a história é, ok, parece que tudo vai correr bem, às vezes por culpa própria, às vezes por
outras. Parecia. Para dar um exemplo, eu tinha inicialmente pensado como centro do livro um episódio que acaba por não estar no livro e que é real. Uma vez encontrei, depois já de vários destes encontros, encontrei-o novamente a passear no Barreiro, acho que na altura já estava com o cão outra vez, porque depois entretanto ele perdeu o cão, ou alguém roubou o cão, e ele estava furioso porque o cão era a única coisa que tinha, era a única pessoa, quase o único ser que era próximo. O cão para ele era uma pessoa mesmo, uma companhia, foi aquilo que ele se agarrou. E então eu encontrei-o lá no Barreiro e ele contou-me uma história que eu disse, isto é ele, esta história. Então o que é que tinha acontecido? Ele, entretanto, ele esteve a viver numa casa em ruínas durante algum tempo, não tinha nada, uma casa que não tinha água, nem luz, nem nada. Entretanto, tinha conseguido arranjar um quarto, tinha arranjado um trabalho, e tinha arranjado um quarto, e pronto, estava a trabalhar, nessa altura estava a trabalhar em Lisboa, as coisas pareciam um bocadinho mais compostas. E um dia ele foi passear o cão ali na praia do Barreiro, e deixou o cão à solta e tal. Estava uma senhora também a passear o seu cãozinho, e o cão dele atacou o cão dessa senhora e matou o cão. E ele na altura disse, agora vou ter que pagar 1.800 euros. E eu disse, isto é a vida dele. Quando as coisas... E eu queria essa sensação, queria transmitir ao leitor essa sensação de, finalmente as coisas estão a correr bem à personagem, ok, isto vai correr bem, e de repente volta tudo a cair. Porque essa era a impressão mais forte que eu tinha das histórias que ele me contava. Quando as coisas pareciam mais ou menos organizadas, alguma coisa caía. E depois, só em relação ainda ao sentir que é esta história que eu quero contar, não é? Tenho mesmo de contar esta história. Eu, a certa altura, imaginei que alguém como ele, na situação em que ele estava, pensei para uma história que eu quisesse contar e que também tem a ver com os meus próprios interesses e as coisas que para mim são mais próximas. Pensei em que ele, a certa altura, iria frequentar uma igreja e que seria ajudado nessa igreja, porque isso acontece com muitas pessoas, muitos imigrantes, pessoas que procuram nas igrejas, sobretudo nas igrejas evangélicas, que são igrejas de grande proximidade, as pessoas procuram esse tipo, não só de consolo espiritual, mas de auxílio material para se organizarem. Isso acontece muito com os imigrantes brasileiros, alguns que até estavam um pouco desligados da igreja no Brasil, mas depois vêm para cá, não conhecem ninguém e procuram estas comunidades e encontram aqui um lugar de pertença, mas também para resolver coisas práticas. Eu pensei, isto era ótimo para esta personagem, que ele fosse a uma igreja, e um dia desses que nos encontramos, quando ele me contou que tinha arranjado um emprego, eu disse, porque eu comecei a ir a uma igreja evangélica em Apoios, e o pastor, um brasileiro, foi ele que me arranjou o trabalho lá no hotel, e eu disse, então é isto, não é? Se as coisas, se aquilo que eu estou a imaginar, afinal já aconteceu, então eu vou escrever esta história. Pronto, mas nós percebemos, evidentemente, que este é um romance centrado nesta personagem, mas realmente, a partir da vida do personagem, não é? Nós vamos tendo aí acesso a um conjunto de temas que são transversais, não é? E que poderia dizer que são alguns temas de recorte social, não é? E realmente eu pergunto, não sei se provavelmente não era essa a sua intenção, mas de qualquer forma a mim pareceu-me que havia aqui uma certa intenção, pelo menos o dar visibilidade a essas pessoas, ou por exemplo a essa questão também das igrejas comunitárias que aparecem muito bem retratadas, bem, não sei, muito retratadas, ou mesmo por exemplo, a própria questão da violência. Eu pergunto se há também aqui esta intenção
história desta personagem, o seu ambiente, as circunstâncias, tem de estar lá. E isso tudo faz parte das circunstâncias da personagem. Portanto, para ser verdadeiro, para chegar à verdade desta personagem, quem é esta pessoa, o que é que lhe acontece aquilo que acontece, porque é que ela é como eu, tenho de contar esta história. E nada disto me é estranho. E essa é a diferença. Eu cresci neste mundo. Portanto, sou particularmente sensível a esta realidade. E eu não escrevo com temas. Eu não escrevo a pensar em temas. Nem da pobreza, nem do racismo. Agora, isto está dentro da personagem, da história da personagem. Se quiser, aquele conceito que há pouco falava, que é esconder os pensamentos da personagem e mostrar a ação, eu aqui sigo não falar dos temas, mas mostrar como é que isso é vivido pelas personagens. Eu nunca ouvi falar a minha avó, que era negra, em racismo. Nunca ouvi falar do tema racismo enquanto tema. O que ela falava era do racismo, mas sem dizer a palavra. Portanto, eu não quero que o meu livro, não queria que o meu livro fosse, nem, por exemplo, hoje traz comigo o Paraíso, que é um livro sobre essas temáticas, também, necessariamente porque a personagem é um rapaz negro que vem de Angola muito novo, para um mundo que não é o dele, e para contar a história dele eu tenho que contar o que se passa à volta, como é que as pessoas, como é que ele era visto, como é que as outras pessoas o viram, e isso está também neste livro, mas isto não é um livro sobre racismo. Agora, é um livro sobre uma personagem, sendo uma personagem negra, em Portugal, nos anos 80, 90, no caso da personagem, podia ser agora, vive nesta realidade. Ou seja, eu para falar sobre a personagem, para procurar a verdade, para chegar à verdade da personagem, eu tenho de contar essa história, tenho de falar dessa realidade em que ela cresce, que é o ambiente dela. Portanto, eu não poderia... não há maneira de falar da personagem sem trazer isso, sem trazer essas situações, esses sentimentos de sentir que nunca se está exatamente no seu lugar. Falta de pertença. Pertença, claro, e isso é a história do personagem. Eu acho que os escritores... Há coisas que só o romance pode fazer. O Milan Kundera dava um exemplo de uma das personagens dele, não sei se é do livro dos Amores Visíveis, não, da Falsa de... já não lembro qual é que é o romance. Mas é uma personagem, um homem, que no momento em que está na intimidade com uma mulher pela primeira vez, se sente muito envergonhado pela roupa interior que tem, que é uma roupa interior muito feia. E que ele, quando era, diz que era a roupa interior normal naqueles tempos, na então Checoslováquia, e que aquele sentimento de vergonha, também social, num momento de profunda intimidade e de erotismo, ele diz que esse choque é uma coisa que não se pode ler num livro de história, ou de sociologia. Essa vergonha individual, pessoal, íntima daquele momento. Agora vou-me despir e ela vai ver que eu tenho uma roupa interior horrível. E tenho vergonha disto. Como é que esta experiência se transmite? Só o romance é que pode fazer isso. É entrar na esfera do indivíduo, lá está, nas suas vergonhas, nos seus receios, nas suas aspirações, e, através dessa história, contar uma história mais ampla, que é uma história de uma época, que é a história de uma sociedade, com tudo aquilo que...
isso, como tudo isso se traduz, essa sociedade, na vida dos indivíduos. Eu escrevi, como disse, a biografia do José Cardoso Pires, e ao ler muito sobre a obra dele e sobre o que ele pensou também sobre os livros dele, por exemplo, para a Balada da Praia dos Reis, mas também para o Delfim, eu acho que o José Cardoso Pires é o grande retratista do Portugal de Salazar, do Portugal do Estado Novo. Não porque ele tenha feito livros marcadamente políticos, em que se discutisse necessariamente política, apesar de haver uns com mais política do que outros, mas o que é importante ali, e eu acho que esse era o objetivo dele, e ele falou várias vezes sobre isso, era, ele queria caracterizar, queria retratar, representar o ambiente de medo e de como uma sociedade que vive sob o jugo de uma ditadura, como isso penetra todas as esferas da vida, as amizades, a vida íntima, tudo isso se espalha como um gás, esse medo, esse medo de ser livres, de dizer. Eu agora estou a preparar uma nova biografia, que é de David Mourão Ferreira, e ele conta uma viagem que fez ainda muito jovem a Paris, com um grupo de estudantes, e que numa primeira leva foram poucos portugueses, então estavam mais em contacto com estrangeiros, e ele diz que sentiu o que é viver em liberdade, pelo comportamento das outras pessoas, e que depois chegou mais uma leva de estudantes portugueses, e que de repente o ambiente mudou completamente. Começaram todos a pensar o que é que podiam dizer, o que é que não podiam dizer. Voltaram a estar em Portugal. Ora, isso para mim é isso, é a forma como um determinado clima se traduz na vida das pessoas. E seja qual for o tema, os temas estão aí, mas não estão. Eu não quero discutir os temas, eu quero chegar. Eu sou ficcionista, eu quero chegar à realidade de uma sociedade, à caracterização de uma sociedade através da vida de indivíduos. Não são necessariamente inspirados em pessoas reais, mas que esse clima se note através da vida das pessoas. Não sei, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas agora eu conto que já nos prolongamos um bocado o tempo. Eu falo muito. Não. Estamos aqui para ouvir. É uma pergunta, como é que o seu amigo reagiu ao livro? Eu acho que ele ainda não leu, agora está a viver na Holanda. Eu contactei-o na altura, antes de. Quando estava a escrever um livro, depois disse que estava a escrever, e disse que ia ser publicado, mas ele, entretanto, não voltou cá e ainda não tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos. Mas o que está aqui, claro, partindo da experiência dele, é uma outra coisa. Não sei se ele, no caso de vir a ler o livro, se vai rever, mas eu também não quero que ele, não quero que ele se veja. Isto não é um livro sobre ele, é um livro parte dele, sim, mas para chegar a um outro lugar, porque acredito que a experiência dele, sei que a experiência dele é a experiência de muitos como eu. Portanto, há sempre também questões éticas, estou aqui, não é? Quando se escreve inspirado noutra pessoa. Eu fiz essa reflexão quando escrevi sobre o meu primo, portanto já tinha morrido, e me perguntei, eu tenho o direito de escrever sobre esta pessoa, estar aqui a inventar, mas uma pessoa inventa, um ficcionista inventa para chegar a uma verdade. Mesmo que não conte toda a verdade factual, as coisas tal como aconteceram, o que interessa é que chega a uma determinada verdade. E nesse processo, por vezes há violência. Aliás, a criação de uma personagem é sempre uma violência. A escrita de ficção é uma violência.
seja ou não inspirada numa pessoa real, é sempre um exercício de grande violência, porque nós estamos a entrar em alguém que não somos nós, na cabeça de alguém, e estamos a presumir. Na verdade, não podemos saber. Portanto, o que queremos é construir algo que seja convincente, que se aproxime dessa verdade, mas isso é um ato de... Para nós sermos completamente honestos, só podíamos escrever sobre nós. Há escritores que fazem isso, mais ou menos. Eu acho que também estamos sempre a escrever um bocadinho sobre nós. Mas quando nós nos pomos na pele do outro, isto que hoje em dia tanto se fala da empatia, de pôr no lugar do outro, isso não é um exercício de violência quando se está a falar de criação literária. E nós temos de assumir essa violência e temos de assumir os riscos dessa violência. Portanto, eu posso correr o risco, e corro certamente o risco, depois de um amigo ler o livro, dizer porque é que isto não sou nada eu, não tinhas o direito, apesar de ele me ter desafiado a escrever, mas esse é um risco que se corre. Eu fiz-lhe a pergunta também. Bom, há esse lado de curiosidade, obviamente, um bocadinho imediata, mas na medida em que descreve de uma forma como observador toda esta vida, com este título, toda a gente tem um plano. E esta pessoa, ao rever-se aqui, até quando ela também poderia ela própria ser observadora da sua vida e perceber se num determinado momento ela de facto poderia não ter essas reações, depois de ver tanto essa situação de estar com uma vida boa, voltar a sair, estar com uma vida má, entrar. Se numa observação essa pessoa poderia não ser diferente, mas passar a ter se calhar um fio condutor diferente. Não é? Claro, não sei se claro. faço entender. Sim. Mas, Nós estamos sempre a contar uma história, nós, da nossa vida. Estamos constantemente a reenquadrar tudo aquilo que nos acontece à luz do lugar onde estamos hoje. Estamos sempre a contar uma história. Pois, até que ponto é que este livro, sendo sobre ele, poderia alterar o futuro da vida dele ao ler isto? Não é? No sentido em que, quando temos uma perspectiva de observador sobre a nossa própria vida, e onde esta forma errática, propositada, às vezes inconsciente outra, que poderia levar a uma reflexão diferente, não é? Ou seja, quase que o Bruno poderia conduzir esta pessoa a ter um comportamento, não é um comportamento, mas um padrão diferente daquilo que foi passado, não é? Escrever sobre ele. Sim, a partir do momento em que o livro está escrito, ele também, ou a partir do momento em que ele lê, esse livro passa a ser parte da sua própria história, da sua experiência. Em relação ao que podia acontecer. Certo, mas como ele não o leu, não temos a resposta. Não sei, mas acredito. Mas o simples facto de saber que foi feito, até isso pode ser suficiente, não sei. Mas também é curioso, não é? A pessoa não ter a curiosidade de ir ler sobre aquilo que foi escrito, apesar de ter sido conversas leves e não propositadas. Sim. Mas a pessoa não ter a curiosidade de ler algo. Pois, porque... Também é revelador. É um mundo, claro, é um mundo dele, nós estamos aqui. Claro. Mas o mundo dele, de facto, não é um mundo. Não é os livros. Mas pronto, só para terminar, agradecer a sua presença, gostei da personagem, uma personagem que nos marca, não é? Estou para mim, por vezes, a observar pessoas com quem se terão algo parecido com este livro, não é? Faz pensar. E há 2 momentos no livro que gostei particularmente. Este da Constância leu quando ele está a distribuir panfletos. Acho que é um momento muito marcante. E depois há um segundo momento, que é quando ele é miúdo, que é quando ele está na escola e diz que é burro. E não tem ninguém sequer que possa contestar isso, nem os professores sequer se preocupam. E esse sentimento de solidão, de despertença, é um momento tão forte. Eu acho que é talvez até o momento mais forte. E isso falar nesse momento. Eu tive a sorte de crescer numa família que, apesar de não ser de pessoas instruídas, sempre me deram uma grande confiança em mim próprio. Eu sempre ouvi que era inteligente e que era bom na escola. Esse miúdo é inteligente.
E isso cria, de facto, uma visão de nós próprios que nos dá uma espécie de superpoderes. Mesmo que não seja exatamente verdade, mas a verdade é que muda a forma como nós nos vemos. Crescer num ambiente em que estão constantemente a reafirmar o quão bons nós somos e as nossas qualidades, muda completamente. De facto, este rapaz cresceu num ambiente onde nada do que fazia tinha valor. Nada do que ele era tinha valor. Nunca ninguém disse. Dou um exemplo que é mesmo verdade, até na pessoa. Ela sente-se assim. Uma vez que nos encontramos lá no Barreiro, estavam os meus filhos, que ele se apresentou como o tio Canina para os miúdos. Ele disse-lhes: o vosso pai sempre foi muito inteligente. O teu Canina sempre foi burro, mas o vosso pai sempre foi muito inteligente. E isto é aquela pessoa que cresceu naquelas circunstâncias onde nunca ninguém disse: tu és bom a fazer isto, tu dás para a escola. Em lugares como o bairro de onde eu venho, muitas das diferenças depois de percursos, de trajetos de vida estão aí. A explicação está aí, muitas vezes. Em ter esse amor, esse reforço da confiança, essa autoestima que nos é incutida desde pequeno, e outras pessoas que nunca tiveram isso, não sabem o que isso é. Eu tenho um outro amigo que ele, durante muitos anos, ele vivia em circunstâncias semelhantes. Ele foi criado pela avó, os pais estavam em Angola, e ele chumbou. Lembro, ele é um ano mais velho do que eu, e chumbou depois ali. Ele fez o 5º ano 2 vezes, o 6º ano 2 vezes, e o 7º ano 2 vezes. Bem, e pronto, e estava feito. Dali não ia sair nada. Mas houve ali um período em que a família também começou a acompanhá-lo de outra forma, a família alargada, da tia, começou também a ter mais contacto com os pais, houve uma transformação. Eu lembro-me de falar com ele. A tia dele é socióloga, e na altura estava a tirar a licenciatura no ISCTE, e eu lembro-me de ele contar conversas que ele tinha com a tia, como a tia o incentivava, e ele acabou por fazer uma licenciatura, fez um mestrado, foi estudar para o país de Gales, e naquele momento, quando nós tínhamos para aí 13 anos, parecia que ele estava condenado a seguir o mesmo caminho de todos os outros, e de repente há ali uma transformação que tem muito a ver com isto, e também com o facto com a igreja, porque a família dele era evangélica, frequentava a mesma igreja que a minha família, da parte do meu pai, e ele encontrou ali um grupo de pertença, e todas aquelas ideias que lhe eram passadas, que era: só és bom fazer nas coisas físicas, no desporto e não sei o quê, és burro, tudo isso foi-se apagando, e nasceu uma outra pessoa. E essa é a história essa história da escola tem muito a ver com esse encaminhamento. Nós ouvimos muitas vezes dizer destes ambientes que tu não dás para a escola, este miúdo não dá para a escola, ele não tem cabeça para a escola. Nunca se ouvisse dizer isso em famílias com outras posses. Nunca se diz a uma criança: ele não é bom para a escola. Ali não, ali começa-se logo a fazer a separação. Ele não é bom para a escola. E de facto eles crescem com essa ideia que não são bons para a escola. E de facto depois não são. Porque eles já estão convencidos que aquilo não é o lugar deles. A escola não é o lugar deles. E foi isso que eu quis também trazer para a personagem, para a forma como ela se vê, que isso é essencial. Esse reforço da negatividade. Que é uma coisa que depois é incorporado, faz parte do que nós somos. Gostaria de dar um retorno para você, de como peguei esse livro para mim. Eu peguei uma noite, vou pegar um livro para ler hoje. E li uma meia dúzia de páginas e falei: não dá. Não é um livro para ler antes de dormir, justamente pelo lado sombrio que você destacou, Anabel.
Mas aí eu continuei a ler e a habilidade, a beleza com que você descreve o Kalita é tão pungente, é tão forte, que eu, se fosse escrevê-lo, eu usaria as tuas últimas 3 palavras do livro como verdadeiro, justo e puro. E se seu amigo for realmente a inspiração do Kalita, se ele estiver nessa altura dessa beleza que você escreve, você está muito bem servido de amigos, porque o Kalita nos arrebata, ele realmente é de uma beleza, de uma poesia, a tua escrita. Mas eu queria mesmo te perguntar sobre o Amilcar, porque tem um momento em que você fala do Amilcar, e eu queria te perguntar se você se inspirou em alguma pessoa, porque o Amilcar, ele sofre, acho que o que toda criança que tem algum tipo de deficiência intelectual vai sofrer, sofre, né? Que é aquele desejo malévolo das pessoas de me enganar, de trair, de fazer mal, porque a ideia de haver alguém tão puro, Tostão, era em si mesma afrontosa. Então, queria que você falasse uma coisinha sobre esse personagem tão secundário, mas que para mim me chamou tanta atenção. O Amilcar é inspirado, de facto, num amigo comum, não era muito próximo dele, mas ele era irmão de uma colega minha e era amigo do Kanina, Kalita, e uma vez ele falou-me dele, aliás, o Kanina até era mais próximo de um irmão do Amilcar, mais velho, porque era dançarino, eles eram dançarinos, e foram para a Espanha, primeiro cá, acompanhavam algumas cantoras e tal, Baila Ruth Marlene, por exemplo, eles apareceram algumas vezes na televisão a fazer as coreografias, e com esse irmão mais velho do Amilcar, e o Amilcar era mais novo, e foi um rapaz que eu não tinha grande proximidade com ele, mas soube depois que ele morreu em circunstâncias mais ou menos parecidas, mas o que eu sabia é que ele teria morrido afogado uma noite, tinham ido lá na Baixa da Banheira, que ele tem um parque junto à água, junto ao rio, e então ele teria morrido, depois apareceu uns dias depois o corpo e tal. E foi o Kalita que me disse que, o Kanina, que me disse que, na verdade, o que terá acontecido não foi bem um acidente, ele terá sido espancado na altura de uma rixa com skinheads daquela zona. Bom, eu não aprofundei muito o caso, não sei como, nem sei se isso foi investigado ou não faço ideia, mas a história que ele me contou foi essa. E eu quis trazer essa personagem porque me lembro bem do rapaz, não é? Da forma como ele era visto, e era exatamente isso, era um miúdo puro, um miúdo frágil, tinha esse atraso, não é? Tinha esse problema, que acredito que fosse coisa cognitiva, e quis trazê-lo também para esta história, porque são coisas que nos vão acontecendo à medida que vamos escrevendo, e há coisas que pensamos incluir e depois não incluímos, e há outras que nós achamos depois, isto faz todo o sentido aqui. É alguém daquele mundo que para mim fazia sentido que estivesse ali ao lado da personagem. Sim, gostaria de parabenizar você, porque eu senti essa coisa difícil assim no início, porque é a história tal e qual de tantos brasileiros que entram no jogo da vida perdendo de 1 a 0, e assim, a beleza como você descreve é fenomenal. Então, vou fazer algumas palavras da minha amiga Lúcia, né, para dizer que também gostei muito. Quando eu peguei o livro pela primeira vez, eu olhei a capa, a contracapa, olhei as orelhas e comecei a ler o primeiro parágrafo. E aí entendi logo que eu tinha que me encontrar com esse livro, porque não podia ser um livro assim, volante do livro. Mas eu queria te perguntar o que você pretende deixar com o leitor
quando você termina esse livro? É o que eu procuro em todos os livros que eu escrevo, que é... eu escrevo com essa motivação, que é de iluminar recantos da existência que estão no escuro. Às vezes perguntam, já perguntaram, é uma pergunta que se faz aos escritores, já tudo foi escrito, já se não se escreveu sobre tudo. Não se escreveu sobre tudo. Ninguém viu o mundo como eu vejo, como cada um de nós vê. Aquilo que nós vemos é único e filtrado pela nossa sensibilidade, pelas nossas histórias. Portanto, eu acredito que ao escrever sobre esta personagem, por exemplo, no caso concreto dele, estou a trazer alguma coisa de novo, um olhar novo que seja, sobre uma realidade que eu acho que também será pouco conhecida. Durante muitos anos antes de escrever, antes de publicar o primeiro livro, pensava, escrever sobre o quê? E é sempre, eu acho que é aí que nascem os escritores, é quando estão nesse processo. Pensava, vou escrever sobre o quê? Temas, não é? Vou escrever sobre aquele tema. Vou escrever um livro. E depois pensamos, o que é que outros autores escreveram? E às vezes só temos de olhar à nossa volta para aquilo que nos está próximo, que é próximo. E daí eu ter escrito o primeiro livro, que é muito inspirado na vida do meu bairro, nas experiências do meu bairro, ainda que seja uma experiência parcial, que é a minha, e depois daí reconstruída e transfigurada. Mas o que eu quero é isso, eu quero... o que é que eu espero do que o leitor diga no final? Acrescentei alguma coisa ao meu conhecimento do ser humano, da experiência humana. Muito ou pouco, mas acrescentei alguma coisa. Não é dizer, escreve tão bem, que história tão incrível, enredo. Não. A pessoa chegar ao fim do livro e dizer, acho que sei um bocadinho mais sobre o que é isto de ser humano depois de ler este livro. Então, se um leitor disser isso, já eu fico feliz. Então posso dizer isso desse livro. Muito obrigado. Então, só para terminar, eu acho que esta é uma ótima maneira de fechar. Queres fazer uma pergunta? Olá, Ruta. Olá. Como é que é fazer rádio? Como o quê? Como é que é fazer rádio? Como é que é fazer rádio? Rádio. Olha, o título do livro é Toda a gente tem um plano. Mas eu já desisti há muito tempo de fazer planos. Tenho objetivos e depois as coisas vão acontecendo um pouco. Eu queria estudar cinema, era esse o meu sonho, e acabei num curso de História que era para aí a quarta opção. A minha quarta opção, mas isso fez com que eu conhecesse a minha primeira mulher, a mãe do meu filho mais velho. Entretanto, a minha vida mudou completamente, eu não sabia bem o que é que queria fazer. Um dia recebi um convite para escrever num jornal, em 2009. Eu já tinha escrito umas coisas numa revista e tal, que era para escrever sobre livros. E eu disse, mas eu não quero escrever sobre livros, eu quero escrever sobre cinema. Eles disseram, mas esse lugar já está ocupado. E eu disse, ok, então o amigo que tinha sugerido o meu nome, porque já tinha escrito numa revista com ele, disse, aproveita. E então, ok. E posso dizer que muito provavelmente não teria escrito os livros que escrevi se não tivesse sido essa experiência a escrever sobre livros para um jornal. Depois fui convidado para
quando escrevia nesse jornal, conheci pessoas, editores da área de cultura, e foi um desses editores que há 10 anos me convidou para escrever uns artigos para o Observador, e quando foi lançada à rádio, em 2019, ele disse: olha, tenho aqui uma ideia para um programa sobre cultura, se quiseres juntamos e tal. Eu disse: está bem, nunca tinha feito rádio na vida. E pronto, e começou assim, e fiquei, depois foram surgindo outras oportunidades, e neste momento sou mais ou menos radialista. Eu nada de para de segunda a sexta-feira frequento um centro que há ali em Nova Horas, chamado Centro Nuno Armando Costa. E eu mais um amigo meu fazemos rádio. Fazem rádio também. Fazemos música, fazemos notícias, paramos tudo. E a rádio é fascinante, Eu acho que toda a gente tem um certo fascínio pela rádio. É uma coisa infantil, mais do que a televisão. As pessoas, às vezes, nós temos lá convidado, e quando eles vão lá, ficam embevecidos, porque a rádio tem uma qualquer coisa, faz-nos lembrar aquelas brincadeiras quando éramos miúdos, de gravar coisas nas cassetes, não é? E está a fazer de conta que estamos a fazer um relato, ou estamos a passar, temos o nosso programa de rádio. Eu acho que é uma coisa fascinante, e eu gosto muito, não sabia que gostava tanto, e tem sido um desafio, tem sido uma experiência incrível. Eu tenho imensa pena de interromper, mas de facto já estamos ao limite dos limites. Pronto, quero agradecer mais uma vez a vossa participação, as vossas questões, o vosso interesse ao Bruno.